A história começa com um homem correndo pelas montanhas para salvar a vida da sua discípula que havia sido raptada. Ao ver a sua amada discípula acorrentada em um pilar, aquele homem fica extremamente furioso e finaliza todos os inimigos que estavam no lugar. Sua discípula começa a chamar desesperadamente por ele, então aquele homem se aproxima e isso acaba acionando uma armadilha. Aquela mulher que estava presa no pilar e implorando por ajuda de repente é solta e começa a gargalhar. Enquanto caía daquele pilar, a super ultra mega grande rapariga pede para ele entregar o seu legado naquele exato momento. Aquela mulher começa a dizer que ele é um completo idiota por ter caído em uma armadilha que ele já viu antes. Então a super rapariga exige que ele entregue a escritura do imperador e o homem percebe que estava sendo traído e todas as memórias que ele tinha criado com sua amada discípula era tudo apenas ilusão e de alguma forma, com uma espécie de feitiço, aquela bruxa começa a sugar a sua energia. Entretanto, aquele homem decide que ele não vai se render para aquela mulher, mesmo que isso doa no fundo do seu coração. Ele decide que vai eliminá-la e com sua força esmagadora ele consegue se libertar daquele feitiço, porém ele é acertado pelas costas por outros alunos dele. Ele resiste ao ataque, mas isso acaba enfraquecendo a sua força e faz com que ele acabe caindo de joelhos de frente à sua aluna. Aquela garota aparentemente está muito feliz ao ver o seu mestre indefeso e pergunta a ele por que ele simplesmente não entrega a escritura do imperador, e ela diz que planeja brincar com seu mestre até o fim. Diante a toda aquela situação, nosso protagonista começa a rir e gera um círculo mágico de proteção oculto que tinha dentro da escritura. Então aquele homem reúne todas as suas forças que ainda restavam dentro do seu corpo e usa uma técnica de autodestruição que foi tão forte e aparentemente destruiu metade daquele mundo. No fim da sua inútil existência, tudo o que aquele homem desejava era ter nascido menos idiota, e do fundo do seu coração ele deseja uma oportunidade de viver novamente para que ele possa se vingar daquela mulher. Você realmente deseja uma nova oportunidade? Então eu te darei uma. Após abrir os seus olhos, o nosso protagonista percebe que ele ainda estava vivo. Ele pensa que ele reencarnou. Entretanto, ao se olhar no espelho, ele percebe que aquele era ele no passado. Analisando aquela situação, ele nota que ele perdeu todo o seu cultivo. Entretanto, ele ainda mantém a escritura do imperador com ele. Após perceber que aquilo realmente não era um sonho, ele traça suas próximas ações para aumentar o seu cultivo e encontrar as sementes divinas para que ele possa governar aquele mundo. E com toda certeza, aquele homem aguarda ansiosamente para ver novamente a sua discípula, porque ele tem uma grande surpresa para ela. Descobrimos que o nome do nosso prota é Lu Shen e ele recebe uma chamada da sua namorada Langzang Xiaoming. Confia no pai porque o nome dela com certeza é esse. Aquela garota pede perdão para ele porque o telefone dela estava desligado e avisa que a mãe dela vai buscar ele no aeroporto. Ao ouvir a voz daquela mulher, o nosso prota se lembra de uma forma equivocada que ele também tem algumas contas a acertar com ela, então ele dá uma risadinha e olha pro lado, mas por algum motivo aquela risada deixa a garota que estava do lado dele muito irritada, então ela pergunta qual é o motivo dele estar olhando para a pintura deles e ficar rindo. Em uma forma educada, o avô daquela garota corta o que ela estava falando e pergunta pro nosso protagonista se ele viu alguma coisa errada naquela pintura. Se perguntando se aquela garota tinha algum tipo de delírio, ele diz que aquela pintura é falsa. Aquele velhote diz que a pintura foi examinada por vários especialistas, então com toda certeza ela é real, mas o nosso prota afirma com toda certeza que aquela pintura é falsa, e isso deixa aquela garota muito irritada, então ela parte para cima do nosso protagonista dando um ataque nele, mas ele bloqueia facilmente o soco daquela garota com uma espécie de fortificação, e no mesmo momento o mestre Shaolin se levanta da sua poltrona e pede perdão pro garoto. O velhote explica para sua neta que qualquer pessoa que consiga usar aquela energia defensiva com toda certeza é considerado um mestre, então ele diz que se aquele garoto quisesse finalizar os dois, ele poderia fazer isso em apenas um instante. Então aquele velhote repreende a sua neta e força ela a pedir perdão pro nosso protagonista. Em seguida, de uma forma respeitosa, aquele velho fala com o Luzinho e pede para ele mostrar qual é a prova que ele tem de que aquela pintura é falsa. O Lu diz para ele que vai provar, então ele pega aquela pintura e rasga em 1000 pedacinhos
garotinhos e pergunta pra ele se ele consegue perceber a diferença de mancha de tinta que elas têm. Então o Lu explica que por causa do formato da tinta, aquilo provavelmente foi feito por um jato de uma impressora. O velhote pede a um subordinado que leve aquela pintura embora e reconhece as habilidades daquele garoto. Enquanto aquele cara ia embora, o nosso protagonista para aquele homem e pergunta sobre aquela caixa. O velho percebe que o nosso protagonista ficou muito interessado na caixa e pergunta se ele quer como presente. O prota percebe que provavelmente aquele velho tá bajulando ele. Então Lu aceita, dizendo que tem algo que ele precisa na caixa. Entretanto, ele diz que não gosta de ficar devendo nenhum favor pra ninguém. O velho pede para que, por favor, que ele aceite a sua neta como sua discípula. Entretanto, aquela garota começa a gritar e o nosso protagonista lembra da semelhança dela com a sua discípula antiga. O nosso garotinho diz que rejeita o pedido dele e pede para que ele peça outra coisa no lugar. Só que o velho lembra o nosso protagonista que ele acabou de dar um presente para ele e o prota começa a pensar que aquele item vai ser muito bom para ele. Então aquele garoto fala que vai aceitar essa missão, entretanto ela não pode chamar ele de mestre, ela tem que chamar ele de professor, é a única condição que ele impõe sobre isso. Aquela garota então cumprimenta o seu professor e o Lu meio que se arrepende de ter aceito aquele pedido. A partir desse momento, finalmente aquele trem chega na sua estação, então eles se despedem do Lu e falam para ele entrar em contato com eles depois. Só que aquela garota começa a gritar perguntando pro seu avô por que ela tá agindo assim na frente de um simples garotinho. O velhote explica para sua neta que ele estava construindo amizade com uma pessoa muito importante. O velhote pergunta para sua neta se ela se lembra daquele homem que é conhecido por ter exterminado uma força especial do exército inimigo. Ele explica que aquele homem é conhecido como o grande mestre da arte marcial porque ele fez tudo isso sozinho. E o velhote afirma que a força daquele garoto com toda certeza é muito superior à daquele homem. Então a partir daquele momento ele ordena sua neta que treine e fique forte igual aquele homem. Naquele momento o nosso protagonista chega perto de uma rua que ele já viu antes e ele começa a ter algumas memórias do seu passado. E dentro da sua memória tinha o rosto de um homem que ele jamais vai esquecer na sua vida inteira. Com toda certeza ele vai se vingar daquele homem. Só que ele deixa todo aquele sentimento de raiva de lado porque ele já tinha avistado a sua namorada e a mãe dela. Aquela garota pede para, por favor, ele cumprimentar a sua mãe primeiro. Entretanto, aquela mulher só conseguia pensar por que a sua filha foi se relacionar com um perdedor igual aquele rapaz. Com um certo ressentimento desconhecido, o nosso protagonista cumprimenta aquelas duas mulheres e eles entram dentro do carro. Entretanto, enquanto eles estavam entrando naquele veículo, de alguma forma aquela garota percebe que tem algo diferente no semblante do seu namorado. Enquanto dirigia, a mãe daquela menina começa a falar como ela queria se aposentar junto com a sua filha e olha descaradamente pro nosso protagonista e diz que ele precisa comprar uma casa para morar junto com a sua filha. Entretanto, no meio daquele caminho, aquela garota recebe uma ligação no seu celular e a gente percebe que aparentemente ela está recebendo uma ligação de outro homem. Chegando na casa daquela garota, o pai dela estava lá e o Lu vai cumprimentar aquele homem. Entretanto, isso deixa aquela mulher muito irritada e ela manda ele ir cozinhar. Entretanto, o nosso protagonista diz que vai ajudar aquele homem. Aparentemente, ele sente alguma afeição por algum motivo desconhecido. Vendo aquela cena, a mulher fica mais irritada ainda e comenta com a sua filha que provavelmente aquele namorado vai ser um inútil igual o pai dela. Mas inesperadamente, naquele momento, a campainha começa a tocar e por algum motivo aquela garota começa a ficar muito assustada. De repente, um homem bate naquela porta e começa a dizer que eles têm um encontro legal para ir hoje e questiona qual é o motivo dela estar rejeitando as suas chamadas. Envergonhada, ela tenta mandar aquele homem ir embora, entretanto a sua mãe percebe a presença dele. Quando aquela mulher chega na porta, aquele homem oferece um presente que ele trouxe da França para ela. Entretanto, quando aquele homem olha pro lado, ele começa a se questionar quem é aquele cara que tá encarando ele e por que ele tem uma presença tão forte assim. O homem pergunta quem seria aquele rapaz e a mãe da garota diz que ele não precisa se preocupar porque aquele é apenas um amigo da sua filha que veio do campo. Aquele homem misterioso que estava um pouco desconfortável com aquela situação, de repente começa a relaxar o seu corpo pensando que o nosso protagonista era apenas um caipira desempregado, então ele cumprimenta ele dizendo bem-vindo à cidade. Só que a partir daquele momento, o nosso protagonista ignora aqueles três e vai dar atenção pro pai da garota. Mas aquele homem fica muito irritado porque ele ignorou ele, então ele diz que se ele quiser fazer amizade na cidade, ele vai ter que ser mais gentil. Naquele momento, o nosso protagonista olha para trás e diz que futuramente eles vão ser bons amigos e ele não perde por esperar. Aquele homem oferece um emprego pro nosso protagonista dentro da grande empresa que ele tem, então isso faz com que a mãe da garota fique muito feliz e diz que futuramente ele vai ser um ótimo marido
marido para quem quer que seja sua esposa. Aquele homem se aproxima do nosso protagonista enquanto ele vai se sentar na mesa. Entretanto, quando ele passa perto do nosso protagonista, ele joga uma espécie de feitiço em cima daquele homem. Um tempo depois, nós vemos o protagonista e a Shurumi conversando fora de casa. A garota começa a dizer que aquela situação não é o que parece. Entretanto, o nosso protagonista dá uma resposta seca para ela, e ela percebe que aquela não é a atitude habitual do seu namorado, então ela começa a chorar explicando a situação para ele. A garota diz que o cara que tá dentro da casa pode dar uma vida muito boa para ela, porque ele é um grande empresário. Entretanto, ela ama muito o nosso protagonista, e ela pede para que, por favor, ele hipoteque a empresa do pai dele e venda para comprar uma casa, já que a pequena empresa do pai dele tá no nome dele, então ele vai ter que vender para que eles possam construir uma casa e fiquem muito felizes junto para toda a sua vida. E a partir daquele momento, nosso protagonista começa a se recordar do melhor dia da vida dele, que consecutivamente também foi o seu pior. Então ele se recorda que ele fez a hipoteca da empresa do seu pai. Entretanto, certo dia, quando ele voltava do seu trabalho dentro da sua própria casa, ele viu a sua esposa fazendo uma coisa que ele jamais imaginaria em toda a sua vida, e ele percebeu que aquela mulher que ele tanto amava havia acabado com a sua vida. Fora daquele prédio, eles começaram a dar uma surra no nosso protagonista, e ela simplesmente assistia tudo como se não tivesse culpa nenhuma. Dentro da casa daquela família, a mãe daquela garota e o rapaz estavam falando mal do nosso protagonista, só que de repente ele começa a sentir algo no seu estômago, e enquanto aquela mulher elogiava aquele homem e demonstrava o perfume caro que ela tinha ganhado dele, de repente ele solta uma mega bufa. Quando aquela mulher sente o cheiro de merda de repente entrando nas suas narinas, ela desmaia. Do lado de fora da casa, a Xiaomin escuta aquela enorme explosão e vai verificar o que aconteceu. Quando ela vai entrar dentro de casa, aquele homem sai correndo e ela percebe que ele estava muito fedido. Enquanto aquele homem estava correndo, de repente o nosso protagonista usa uma espécie de feitiço e faz com que ele caia no chão. Aquele homem foge e o Lu afirma que aquele é apenas o começo da sua vingança. Mais tarde, dentro daquela casa, a Salomão tenta coagir aquele garoto a comprar o apartamento. Entretanto, ele sai e diz que não vai fazer isso naquele momento. Quando ele sai de dentro daquela casa, de repente ele recebe uma mensagem da neta do velhote. Naquela noite, a garota foi até um local que eles tinham combinado buscar ele dentro de um carro esportivo. Um tempo depois, eles chegam em um hotel de alta classe e ela dá para ele o seu cartão do quarto, a chave de um carro e um contrato. O contrato mostra para ele que ele vai ter a participação de lucro dentro da empresa daquele velhote, e ele também vai ser dono de uma empresa pequena que aquele velhote comprou para ele. A garota explica que aquilo faz parte do pagamento por ele ser mestre dela, então ele não vai poder recusar nada disso. O Lu percebe que a empresa que ele ganhou para ser dono é a empresa que a sua namorada trabalha. A aluna dele sai correndo e agradece ele por ensinar ela, então ela se despede dizendo que qualquer coisa que ele precisar ela vai estar ali. Ao sair daquele lugar e ir em direção até o seu quarto, ele se depara com um barulho vindo da porta que seria o local do seu quarto. Aparentemente haviam duas pessoas discutindo lá dentro, então ele decide que vai entrar lá dentro. Quando ele arromba aquela porta, ele se depara com um homem importunando uma mulher. O homem decide confrontar o Lu, entretanto o nosso protagonista ignora o que aquele homem falava e senta numa cadeira. O homem diz que vai arrebentar a cara do nosso protagonista, entretanto a garota que estava junto com ele parece que queria ajudá-lo e faz um sinal com a sua mão para ele sair daquele lugar. Só que o nosso protagonista ignora ela completamente, e quando aquele homem se aproxima dele, ele solta um pouco de fumaça bem na cara dele. Aquilo deixa aquele homem muito irritado e ele pega uma garrafa que estava na sua mesa e diz que vai finalizar o nosso protagonista. Entretanto, aquela garota muito preocupada pula na frente e impede que ele faça isso, segurando seu braço. Rapidamente o nosso protagonista se levanta e segura ele pelo colarinho, dizendo que não perdoa homens igual ele. Então o nosso protagonista invoca um poder com a sua mão e faz aquele homem virar pó. Mais tarde, naquela noite, aquela garota acorda dentro da banheira, só que ela estava muito assustada e começou a gritar. Entretanto, o nosso protagonista pediu para ela fazer silêncio, e a garota pergunta para ele como foi que ele derrotou aquele homem. O protagonista explica que aquilo não é da conta dela, e quando ela terminar o banho é para ela sair daquele quarto. A garota finalmente sai daquele banheiro e diz que ela precisa pedir ajuda para trazer as roupas dela aqui. Então ela pede o telefone do nosso protagonista emprestado. O Lu diz que é para ela ficar no quarto de hóspedes e não encher o saco dele, então ele taca o telefone em cima dela, mas de alguma forma aquela garota se sente atraída por ele. Quando aquela garota sai do quarto, o Lu desfaz as suas malas e confirma que a semente está dentro da caixa. Aquelas sementes são resquícios das almas dos deuses antigos, e dentro de cada semente existe um
um poder que é capaz de despertar uma pessoa para o estágio divino, e se elas forem refinadas da forma certa, elas podem conceder o olho dos céus, que pode ver através de qualquer coisa. O protagonista explica que a energia que ele tem até agora nesse mundo, ele só conseguiu juntar por causa da escritura do imperador, só que aos poucos ela vai diminuindo. Então ele precisa juntar todas as sementes existentes para que ele possa voltar à sua forma original. Mas nesse momento, aquela garota entra no quarto agindo assustada e pede para trocar de quarto com ele. Ela diz que o seu assistente não atendeu a chamada, mas por algum motivo ela precisa ficar naquele quarto ao invés do outro. O prota percebe a intenção daquela garota e a garota fica sem alternativa nenhuma a não ser seduzi-lo. Aos poucos, aquela garota vai se aproximando do Lu e aquela situação deixa o nosso protagonista frustrado porque as suas emoções estão à flor da pele e ele não consegue controlá-las. O protagonista diz que desiste e enquanto ele se levantava, aquela garota começa a pensar que finalmente ele vai ir por outro quarto. Só que depois de algum tempo, ele volta pelaquela porta e traz um secador dizendo para ela não molhar a cama com o seu cabelo molhado. Ela fica muito feliz pela atenção dele e o nosso protagonista se deita na cama dizendo para ela fazer silêncio porque agora ele vai dormir. E com toda certeza isso não era o que aquela garota esperava. Ela fica muito envergonhada durante a noite porque ela percebe que vai ter que dormir na mesma cama que ele a noite inteira. Após algum tempo, finalmente a luz do dia bate na janela daquele quarto. Quando Lu levanta, ele percebe que aquela garota já havia ido embora. Ele descobre que a garota deixou um bilhete em cima da cama com algumas anotações e o seu contato atrás dele. E o prota começa a achar aquela garota muito interessante. Na mesa do apartamento, ele vê o contrato da empresa que ele tinha ganhado, então ele decide que vai aceitar e hoje ele vai lá naquela empresa. Ele vai até um advogado e assina aqueles papéis e agora oficialmente ele é o dono daquela empresa. Só que no meio da conversa, a sua namorada liga dizendo para ele não chegar atrasado pro primeiro dia do emprego que ela recomendou para ele, e era justamente na empresa que agora ele era dono. No serviço da garota, uma colega pergunta para ela se por acaso o seu namorado é um galã bonitão. Só que outra colega de serviço que conhecia os dois enquanto eles namoravam na faculdade descreve ele como um caipira pobre. Mas o nosso protagonista chega no local e a amiga da namorada dele começa a criticar muito ele, dizendo que ele não presta e que ela não deveria namorar um cara como ele. Nesse momento, o gerente daquele departamento chega e elogia todos eles pelas realizações das vendas da semana. E ele começa a elogiar todo mundo, falando que graças ao serviço deles, ele conseguiu comprar um carrinho novo. Vendo o nosso protagonista, é avisado para ele que ele veio para trabalhar no seu primeiro dia e ele é o namorado da Xiaomin. Aquele homem dá a difícil tarefa para ele de fechar um negócio com um cliente muito exigente. E a tarefa é que ele precisa encontrar uma celebridade que queira fechar negócio com eles. Olhando aquele contrato, o protagonista percebe que o valor da parte dele vai ser muito alto, então ele vai receber uma boa porcentagem. O Lu fala para deixar com ele porque ele vai conseguir com toda certeza trazer uma celebridade hoje mesmo. E todos dentro daquele departamento começam a rir da cara do nosso protagonista, dizendo que isso vai ser impossível. Ouvir todos rindo do nosso protagonista começa a constranger muito a Xiaomin e ela fica muito irritada com ele. E o nosso protagonista pega o seu telefone e liga para alguém. Nesse momento, o gestor daquela empresa sai para fora para conversar com um guarda e ele começa a zoar o nosso protagonista, falando que ele nunca vai conseguir trazer ninguém. Só que de repente, uma figura conhecida chega dirigindo um carro e nós vemos que aparentemente aquela garota é uma celebridade extremamente famosa. De volta ao escritório, vemos a Xiaomin reclamando muito com o nosso protagonista porque ele estava tentando queimar a fita dela. Do lado de fora da empresa, vemos que juntou uma legião de fã daquela garota. Entretanto, o gestor da empresa estava muito preocupado, pensando que o nosso protagonista tinha realmente conseguido chamar uma grande celebridade. Só que muito nervosa, a amiga da Xiaomin diz que é apenas uma coincidência. Ao entrar dentro daquele escritório, aquela garota fica muito feliz em ver o nosso protagonista e imediatamente ela parte para cima da mesa dele. Aquilo deixa a Xiaomin indignada porque ela não acreditava que alguém teria vindo realmente pelo seu namorado inútil. O protagonista pede para aquela garota verificar o seu contrato e ela senta do lado dele. Entretanto, ela começa a flertar com ele e aquilo deixa a Xiaomin muito irritada. Sem ver o valor do contrato, aquela garota decide que vai aceitar aquela proposta porque veio do nosso protagonista e ele foi alguém que salvou a vida dela. Entretanto, aquela garota tem apenas uma condição: ele vai ter que sair em um encontro romântico com ela. Depois disso, do lado de fora, aquela garota se despede do nosso protagonista e jura que ele vai ser dela. E aparentemente o nosso protagonista ficou famoso na empresa inteira porque ele conseguiu o contrato mais difícil que existia. E todos querem ajudar ele naquele projeto. A
única coisa que eles querem em troca não é nem dinheiro, é apenas um autógrafo daquela garota. Vendo de longe, o gestor daquela empresa não consegue acreditar no que acabou de acontecer e começa a pensar em maneiras de se vingar do nosso protagonista. Naquela noite, o gestor da empresa convidou todos para participar de uma grande festa para comemorar que a celebridade mais famosa estava junto a eles agora. Um conhecido do gestor da empresa chega para participar do jantar também e ele pede para que ele cuide do garoto. Então aquele cara decide que vai se apresentar para o nosso protagonista. Entretanto, o nosso prota ignora ele completamente. E aquela atitude dele deixa todo mundo em choque, porque aparentemente aquele homem era muito famoso dentro da empresa. Durante o jantar, a Xiaomin pergunta para ele como foi que ele conheceu aquela celebridade, mas o Lu explica que ele não deve nenhuma satisfação para ela. Enquanto isso, o gestor da empresa e aquele homem desconhecido planejam um plano para acabar com o nosso protagonista. Depois eles vão até uma parte de apostas daquele hotel e dizem que vão gastar muito dinheiro e perguntam se o nosso protagonista também vai participar e deixar a namorada dele jogar. O protagonista avisa que não vai gastar nenhum dinheiro naquele cassino e todos ali começam a rir dele porque ele é pobre. E a Chora na Minha fica muito irritada e diz que vai apostar todo o seu dinheiro e vai ganhar muito naquele lugar. Entretanto, o prota fala para ela não ir, mas isso não impede ela. Ela continua jogando naquela mesa e começa a ganhar muito dinheiro com isso. Parece que a sorte dela tá muito alta, ela ganhou várias partidas seguidas. Alguns funcionários que não estavam jogando, vendo a sorte daquela garota, decidem que vão participar. Entretanto, nosso protagonista alerta que é melhor não fazer isso, porque tem um jogador que aparentemente é experiente na mesa e tá distraindo todo mundo, fazendo ela ganhar muito. Eles falam pro nosso protagonista não se preocupar e se juntam à mesa. Depois de um tempo, todos que estavam naquela mesa começam a perder muito dinheiro pro jogador que era muito experiente. O loiro, que eu não sei o nome até agora, começou a gritar com aquele cara, causando uma gigante confusão. E o chefe de segurança daquele local enche a cara do loiro de bordoada. O chefe da segurança tinha escutado que eles estavam dizendo que aquele homem estava trapaceando e aquele era o local de apostas mais limpo que tinha em toda a cidade. Então aquilo sujava a imagem do seu grande chefe. Ele diz para eles continuarem jogando, que agora ele vai sentar naquela mesa e vai ver realmente se aquele homem está trapaceando ou não. O pessoal daquela empresa diz que estão todos liso. O homem diz que aquilo não é um problema e oferece uma oportunidade para eles limparem o seu nome. Então ele vai também oferecer um empréstimo de 300% de juros. Todos daquela empresa ficam em choque com aquela situação e começam a pensar que só um idiota iria acertar uma oferta daquelas. Entretanto, o Lu chega cortando aquela conversa e pede para ele 100 mil emprestado. Todos ficam em choque e falam que ele é maluco e não deveria fazer isso. Entretanto, nosso protagonista diz que vai salvar eles. Todo mundo fica meio confuso com aquela situação, mas um dos caras fica apaixonado pelo nosso protagonista porque ele vai ser o seu herói. Aquele jogo começa e sem nem mesmo olhar as suas cartas, na primeira rodada o Lu aposta tudo que ele tinha pegado. Só que para surpresa de todos que estavam naquela sala, o nosso protagonista consegue ganhar aquele jogo facilmente. Eles jogam mais algumas rodadas e todas elas o Lu ganha e finalmente ele consegue juntar a quantia necessária para salvar eles. Aquele calvo gigantesco fica muito surpreso com aquela situação, mas de repente o líder daquele grupo chega dizendo para todos irem embora, exceto o nosso protagonista. Ele tem que ficar ali. Após todos saírem daquele local, o homem diz que só queria conversar com ele porque quer que ele faça parte do seu grupo. Entretanto, o nosso protagonista rejeita aquilo e aquele homem diz que a única maneira dele sair dali de dentro é finalizado. Então ele manda o seu subordinado Kuririn atacar aquele garoto. Mas enquanto aquele gigante corria para cima do nosso protagonista, em um segundo apenas ele foi para trás dele e com um simples toque do seu dedo ele fez aquele homem voar. O líder daquela equipe fica muito assustado, embora ele mande todos os seus subordinados atacarem aquele garoto, porque junto com certeza eles vão conseguir derrotar aquele menino. E enquanto isso, desesperado, ele fica tentando ligar para alguém, mas logo aquele homem percebe que ele era o único que tinha restado. A ligação é atendida e o nosso protagonista diz que ele pode continuar falando com a pessoa o tempo que ele quiser. No outro lado da cidade, vemos que quem tinha atendido aquela ligação era a neta do mestre Ling. Ela diz para um cara que parece ser muito forte que o gerente do cassino tá com problema e todos têm que ir ajudar. Enquanto isso, o nosso protagonista diz para aquele cara que até eles chegarem eles vão se divertir muito e começa a brincar com o cara. Ele pergunta para aquele cara se ele já ouviu falar quanto é 1000-7. Se você não tá ligado em qual referência que esse cara fez, você não tem cultura, meu parceiro. Quando a garota chega com o careca naquele lugar, o The Rock fica muito assustado porque faz muito tempo que ele não vê tantas pessoas abatidas naquele lugar. E ele começa a pensar que quem fez aquilo
aquilo provavelmente é muito forte. Ao olhar pro lado, eles percebem que alguém estava encrencando com o gerente do cassino. Entretanto, a garota reconhece o seu professor e fica muito assustada com aquela situação, e o homem, quando percebe que a garota havia chegado, ele sai correndo para debaixo das pernas dela. Ao perceber que o perigo era o seu professor, ela automaticamente dá um soco na cara do cara e fala para ele nunca mais ser insolente na frente do seu professor. Ela pede desculpa pro protagonista e fala que ele é um convidado real da sua família. Vendo aquela cena, o gerente daquele lugar fica em choque e se ajoelha pedindo perdão pro nosso prota. O Lu diz pra ela cuidar daquele assunto, já que é um membro da sua organização, ele vai dar a ela aquele direito, e a garota fica muito feliz com aquilo porque o seu mestre confia nela. Então ele sai daquela sala e deixa sua discípula pra trás, mas a garota persegue ele e entrega pra ele um convite de um leilão especial que rolava naquela região. Ela explica pra ele que aquele leilão foi aonde o seu avô conseguiu comprar aquela caixa que ele tanto gostou. O protagonista aceita o convite e diz que vai estar lá. Enquanto o prota tava indo embora, do lado de dentro daquele local nós vemos que aqueles homens que tinham tomado uma sua estavam muito agradecidos porque eles tinham ficado vivos. O líder diz para os seus subordinados que eles precisam comprar um presente muito bom para aquele rapaz, porque assim eles vão poder virar amigos dele. Chegando dentro do leilão, um homem tenta conversar com ele, mas ele ignora completamente aquele cara. E vemos que o amante da suposta namorada dele estava naquele evento. Ele fala para ele parar de ser grosso com seu amigo. O Lu Shen recita algumas palavras de um antigo poema muito conhecido. Entretanto, aqueles dois ficam confusos porque eles não conhecem o que ele está falando e pensam que ele está ficando maluco. Mas uma linda mulher chega na conversa e traduz o que ele queria dizer. E aquelas palavras deixam o homem feio muito irritado e ele começa a gritar, gerando uma enorme confusão. O gerente daquele leilão de repente chega e pede pro Lu mostrar o convite dele. Quando ele mostra o convite, todos ficam assustados e acham que ele roubou o convite porque é um convite de alto escalão. Mas aquele homem extremamente feio acusa que o nosso protagonista roubou aquele convite, e o seu amigo, que na verdade era o amante, diz que ele provavelmente roubou porque ele é pobre. Então, puxando farinha pros dois caras que o gerente já conhecia, ele manda os dois seguirem para o evento. Entretanto, ele vai ter que conversar com o Lu para resolver essa situação. O gerente explica que mesmo que ele tenha um convite, ele vai ter que se retirar daquele lugar. Entretanto, o velho Lee chega naquele lugar e fala que ele não vai se retirar coisa nenhuma porque ele é um convidado especial dele, e pergunta se por acaso o gerente pretende desafiar a sua autoridade. Ignorando o gerente, o velhote e a garota parte para cima do nosso protagonista de uma forma muito amigável, conversando com ele, e percebendo isso, o gerente percebe que ele estava completamente ferrado. Enquanto isso, do outro lado da sala, o pai do amante chega atrás dele dizendo para ele e o seu amiguinho não causarem nenhum problema ali com ninguém importante, porque senão eles podem ser expulsos daquele evento muito importante. O garoto fala pro seu pai que ele é muito famoso e nunca vai ser expulso daquele evento. Entretanto, um segurança chega atrás dele e fala para eles saírem agora daquele lugar. Esse segurança pega os três e joga eles para fora. O pai daquele garoto fica muito bolado e pergunta quem foi que ele ofendeu. Entretanto, o cara lembra que não ofendeu ninguém. Ele diz que só ofendeu um garoto que não era ninguém. Enquanto isso, o leilão continuava comendo solto. Então as pessoas estavam dando seus lances nos itens. Só que o mestre Juninho pede pro nosso protagonista se acalmar porque eles só vão poder dar um lance quando seu grande amigo chegar. Logo em seguida, o amigo do velhote chega e ele apresenta o nosso protagonista como um grande experiente avaliador. Só que aparentemente o amigo do velho fica um pouco ofendido porque ele pensa que alguém tão jovem não pode ser um avaliador. Então uma antiga espada de bronze aparece na tela do leilão e o amigo do velhote diz que ele pode comprar porque com toda certeza é a original. Entretanto, o nosso protagonista diz pra ele não fazer isso porque aquela espada é falsa. O amigo do velho fica muito pistola porque ele pensa que o protagonista tem que respeitar ele, já que ele é mais velho e muito mais experiente do que ele. Só que enquanto isso, a nossa garotinha tava pensando que aquela situação era muito familiar. E pra testar as habilidades do nosso protagonista, o velhote diz pra garota comprar aquele item. Eles vencem aquele lance e o cara começa a comemorar, dizendo que ele é o melhor avaliador daquela cidade e explicando suas conquistas pro nosso protagonista. Mas naquele momento, um dos servos do velhote interrompe aquela conversa e aparece com um certificado dizendo que aquele item é falso. A garota explica que da última vez que eles descobriram que aquela pintura que ele fez eles comprarem era falsa, eles começaram a investigar a vida daquele homem e eles descobriram que ele estava subornando o avaliador daquele evento para que ele ganhasse em cima dos itens. Aquele homem se ajoelha e pede desculpas. Entretanto, o velhote conclui que só pode confiar no nosso protagonista e pede para os seus homens expulsar ele daquele lugar. Nesse exato momento, eles anunciam uma ilha que estava sendo vendida. Só que o preço dela estava muito baixo porque por algum motivo havia acontecido
alguma espécie de desastre naquela ilha e ninguém queria comprar porque achavam que ela era amaldiçoada. Entretanto, o nosso protagonista oferece 1 milhão por ela. Dessa maneira, ele conseguiu vencer aquele leilão. Entretanto, atrás dele, uma mulher misteriosa com um sorriso no rosto estava olhando para ele e pensando que se ele conseguir sobreviver pelos próximos 7 dias, provavelmente ele vai ser um marido decente. Parece que realmente tinha alguma coisa muito assustadora naquele lugar e a garota fica muito assustada com isso e o velhote também. Ela oferece para ele um cartão para pagar aquela despesa, entretanto o prota recusa e fala que ela pode simplesmente assinar o contrato por ele. Então ele começa a sair para fora daquele leilão. Entretanto, a garota fica muito curiosa para saber onde ele estava indo. Ele diz que estava indo para a ilha dele. Dentro do carrão que ele tinha ganhado daquele velhote, ele se aproxima da ilha dele e percebe que tinha alguns espíritos malignos assombrando aquela região. Bota carrão nisso, velho, que carro foda. Ele entra em um canteiro de obras e descobre que aquele lugar foi construído para atrair e aprisionar espíritos malignos, mas naquele momento chega uma mulher e fala para ele não entrar lá dentro porque é perigoso. O Lu nota que aquela senhora é um espírito, entretanto ela não possui nenhum ressentimento, então ela não é um espírito maligno, por isso ele não conseguiu sentir a sua presença antes. A mulher revela que o seu filho trabalhava naquele local, entretanto ele acabou sofrendo um acidente e falecendo, então desde aquele dia aquela mulher fica na porta tentando salvar as pessoas e impedir que elas entrem naquela ilha, mas ela diz pro nosso protagonista que ela não tem a habilidade de impedir que ele entre lá, entretanto se ele for entrar naquele lugar, ela vai dar uma planta que o seu filho tinha feito daquela região. Então no exato momento que aquela senhora entrega o papel pro nosso protagonista, ela desaparece e ele começa a entrar dentro do prédio. Lá dentro, ele descobre uma sombria formação de espíritos malignos agregado naquele local e ele tenta destruí-la, mas alguns policiais chegam e ordenam que ele pare. Entretanto, ele ignora aquela ordem e um policial faz um disparo de aviso contra ele. Entretanto, aquele tiro quase acertou o nosso protagonista e aquilo deixa ele muito irritado, mas ele pensa que não é bom entrar em um conflito contra a polícia naquele momento. Então ele se rende e diz que ele é um amante do paranormal e só está ali para fazer uma pesquisa, mas o policial recusa acreditar no que ele está dizendo e explica que ele provavelmente é o suspeito do que está acontecendo naquela ilha. Mas a mulher policial que estava junto com eles diz que não é para ele fazer aquilo porque ele não pode acusar alguém sem nenhuma prova. Se apresentando como policial Xia, aos poucos aquela garota vai se aproximando do nosso protagonista e explica para ele que vai ter que algemar ele por um momento. Só que ele tenta provocar aquela garota dizendo que não é assim que se pede um favor. Ela fica muito irritada, passa a algema nele e diz que eles vão ter que voltar para a estação. Eles caminham em direção à saída daquele prédio utilizando um GPS. Entretanto, eles caminham por muito tempo, mas não conseguem sair daquele prédio e acabam voltando para frente dele. O Lu explica que eles nunca vão conseguir sair daquele prédio daquele jeito porque ele está amaldiçoado. Entretanto, a garota fica muito irritada e fala para ele parar de falar bobagens. Quanto mais tempo eles ficam presos dentro daquela ilha, o tempo vai se passando e eles não conseguem achar a saída de nenhuma maneira. Entretanto, quando fica de noite, o Lu sabe que os espíritos vão aparecer. Ele pede para que, por favor, a garota liberte as algemas dele porque vai acontecer uma coisa muito ruim. Nesse momento, um taxista aparece e diz para que eles entrem no seu carro porque ele vai levar eles para a saída. Só que o Lu explica para policial para eles não entrarem naquele carro porque o motorista dele já faleceu faz muito tempo. No momento em que o outro policial entrava dentro do carro, ele olhou pro rosto do motorista e percebeu que aquele cara era uma vítima que ele tinha visto antes. Enquanto isso, a Ruivinha estava chamando o nosso protagonista de maluco, dizendo para ele parar de falar dessas coisas sobrenaturais. Entretanto, ela escuta um barulho. Era o outro policial que estava gritando. Ela fica muito assustada com aquilo e decide verificar. Enquanto isso, nós vemos que aquele homem saía do carro em uma forma assustadora para atacar o nosso policial. No momento em que a Ruivinha tenta ajudar o cara, o outro policial se transforma e ataca ela pelas costas. Naquele momento, o nosso protagonista se livra das algemas e decide que vai embora daquele lugar, deixando todo mundo para trás. Entretanto, a senhorinha do começo aparece e pede para que, por favor, ele ajude aquelas crianças, porque ela estava observando ele desde o começo e percebeu que ele é muito forte e pode resolver o problema daquela ilha. E ele pede para que, por favor, aquela senhorinha saia daquele lugar, porque se ela continuar ali, ela vai ser corrompida pela energia maligna. Mas naquele momento, o nosso protagonista sente uma energia muito forte atrás dele. Enquanto isso, a Ruivinha estava desviando do ataque do policial e ela faz um disparo contra o motorista do táxi. Naquele momento, a nossa Ruivinha corre em direção ao seu amigo policial e tenta levantar ele do chão. Entretanto, ele decide que vai jogar aquela garota para trás para que ela fique com os espíritos e ele consiga fugir daquela ilha. Tô sentindo que esse vacilão aí não vai durar muito não, hein? Morrendo de medo, aquela policial faz um disparo contra o espírito maligno. Entretanto, ele não surge efeito algum contra aquele bicho. Só que justo no momento em que aquela
mulher estava prestes a ser finalizada, o nosso protagonista faz um ataque contra aquele espírito e elimina ele. O nosso protagonista dá 3 segundos para ele relembrar todos os momentos felizes da vida dele. Entretanto, de alguma forma, aquele cara consegue entender o que o nosso protagonista diz e pede por favor para ele perdoar ele. E também elimina aquele cara. Então ele olha para a garota e diz para ela seguir ele. Entretanto, ela não consegue andar porque a sua perna estava machucada. O nosso protagonista decide que vai ter que carregar ela no colo e ela fica muito envergonhada quando isso acontece. No caminho, a Ruivinha pergunta pro nosso protagonista como que eles podem sair daquela ilha. Em um flashback, nos é mostrado alguns momentos atrás, quando aquela mulher havia se transformado em um espírito extremamente maligno por causa do ressentimento que ela tinha do seu filho. Ela era o mais poderoso praticamente daquele lugar. Embora a energia maligna estivesse dominando seu corpo, aquela mulher consegue explicar pro nosso protagonista que ela não quer que nada disso aconteça com as pessoas. Ela explica também que se por acaso aquelas 3 pessoas virarem espíritos malignos, o rei demônio vai voltar de volta à vida. O nosso protagonista explica para a mulher que ele não vai conseguir lutar com aquele espírito na sua forma incompleta. Entretanto, a mulher diz para ele que existe uma veia de dragão escondida naquela ilha. Voltando por presente, o Lu se encontra dentro de uma cabana com aquela mulher e explica para ela que eles não vão poder sair daquela ilha naquela noite. Nesse momento, uma luz vermelha aparece no céu e o nosso protagonista, percebendo isso, diz para a garota ficar tranquila ali na cabana, que ele tem que resolver algumas coisas, mas ela não precisa se preocupar porque ali é seguro. O prota começa a sair daquela casa e a garota pergunta para ele aonde ele vai. O prota explica para ela que ele vai salvar o amigo dela. Entretanto, aquela garota fica com muito medo e diz para ele voltar logo porque ela não gosta de ficar sozinha. Naquele momento, o Lu percebe que ele precisa fazer algo rapidamente porque o ritual só precisa de mais uma pessoa para ser finalizado. Então ele sai eliminando todos os espíritos malignos que estavam naquela região. Enquanto isso, dentro do prédio, o outro policial descobre uma coluna selada e um espírito maligno chega atrás dele. Nesse momento, a Ruivinha recebe uma ligação do seu pai furioso lhe dando 30 minutos para voltar para casa, ou ele vai buscá-la pessoalmente naquela ilha. Ela tenta avisar o seu pai, mas o seu pai desliga aquela ligação naquele momento. Ela entra em pânico e tenta abrir a porta, mas então alguém aparece dentro daquele lugar. Era o espírito daquela doce senhorinha que estava protegendo ela. Automaticamente ela fecha aquela porta e impede aquela mulher de sair de dentro da casa. Só que ao olhar para aquela mulher, ela fica em choque porque ela consegue reconhecer o rosto daquela senhora. Enquanto isso, o policial está sendo perseguido por algum espírito maligno. Entretanto, ele tenta se defender e o espírito desaparece, mas foi o nosso protagonista quem finalizou aquele bicho. Andando um pouco mais para frente daquele local, ele descobre aquela coluna selada, então ele decide que vai usá-la para despertar a sua semente sagrada. Mas nesse momento, havia alguns policiais dentro da mata procurando a menina, então eles são atacados por um espírito maligno e um deles acaba se transformando. Como sempre, alguns segurantes estavam fazendo merda. Então, por culpa daquele policial, vemos que aquele ser foi libertado e ele ataca o nosso protagonista. Em um flashback, há algum tempo atrás, vemos que uma mulher foi pedir ajuda da nossa Ruivinha no departamento de polícia. Aquela doce senhora estava procurando seu filho que tinha desaparecido. Alguns dias depois, a nossa Ruivinha acabou descobrindo que a mulher foi finalizada e desapareceu. E ela jurou por sua vida que iria descobrir o mistério para vingar aquela mulher. No presente, vemos que o nosso protagonista conseguiu defender aquele golpe, mas com uma espécie de feitiço, aquele monstro consegue dominar o nosso protagonista e jogar ele contra a parede. Com um sorriso no seu rosto, nosso protagonista olha para aquele cara e fala para ele que ele não queria ter que usar o seu poder, mas nesse momento ele vai ter que despertar a sua força máxima. Seus poderes são ativados e aquela entidade ataca o nosso protagonista. Só que o nosso meninão consegue repelir aquele ataque, mas o cara fica chocado com aquilo porque não era para um simples mortal conseguir despertar a sua força facilmente. O Lorde das Trevas tenta atacar com um movimento diferente dessa vez. Entretanto, não funciona porque o nosso protagonista joga ele voando com uma mega rajada de energia contra a parede. Jogado no chão, aquele monstro percebe que o garoto era realmente diferente dos outros, então ele finge que vai atacar o nosso protagonista com uma espécie de sombra que desaparece. Aquela ilusão acaba criando uma brecha e ele consegue escapar de dentro do prédio. Correndo pela floresta em busca de conseguir mais energia, ele suga a energia restante que tinha dentro daqueles policiais. Enquanto tudo isso acontecia, o Gasparzinho conversava com a nossa Ruivinha. A senhora fantasma explica pra garota não ter medo porque vai ficar tudo certo, aquele rapaz é muito forte. Quando aquela senhora tenta explicar quem estava por trás de todos aqueles acontecimentos, de repente chega um policial gritando do lado de fora, pedindo pra entrar dentro da casa. Quando a nossa Ruivinha
Ruivinha reconhece aquele cara, ela decide que vai abrir a porta para poder ajudar ele. Entretanto, quando ela finalmente abre aquela porta, o Lorde das Trevas aparece agradecendo por ela ter aberto a porta. E ele percebeu que foi o protagonista que colocou uma barreira para proteger aquela mulher. Ele começa a pensar que aquela mulher é alguém importante pro nosso protagonista, então ele decide que vai finalizá-la imediatamente. A nossa Ruivinha dá um chute nele e consegue escapar. Entretanto, ele decide que vai eliminá-la e joga uma rajada de energia pra cima dela, só que na verdade ele não conseguiu porque a senhorinha fantasma entrou na frente daquele ataque. Entretanto, quando isso acontece, o Rei das Trevas começa a chorar gritando mãe, e é revelado pra gente que aquele era o filho da senhorinha, só que ele estava sob o controle do Lorde das Trevas. Logo após sofrer um acidente caindo de um penhasco, aquele ser tomou o controle do seu corpo. Dentro da sua mente, a consciência daquele garoto discute com o Rei das Trevas e culpa ele por ter finalizado a sua mamãezinha. Só que naquele momento o nosso protagonista apareceu diante a porta e aquele Lorde das Trevas culpa o nosso protagonista por tudo que aconteceu e consegue confundir a cabeça daquele garoto, então ele fica descontrolado. Só que diante daquela situação, o nosso protagonista fica muito feliz porque ele vai ter um saco de pancadas que aparentemente ficou mais forte para testar os seus novos poderes. E ele dispara um ataque super poderoso, fazendo aquele bicho agonizar de dor. Aos poucos, com um único ataque, a energia do Lorde das Trevas vai sendo purificada e ele vai desaparecendo. Agora que aquele garoto não tem mais nenhuma oportunidade de reencontrar a sua mãe, ele deseja que o nosso protagonista simplesmente finalize ele. Nesse momento, aquela doce senhorinha aparece na frente dele, surpreendendo seu filho. Utilizando o último pingo de energia que tinha sobrado, o nosso protagonista trouxe aquela mulher de volta como um gesto de simpatia com o garoto. Então os dois se perdoam e aquela mulher desaparece. O Lu dá àquele garoto uma última opção, ele pode simplesmente liberar toda a energia que ele acumulou, só que infelizmente ele vai falecer. Ele aceita liberar toda a energia que ele acumulou e ele agradece o nosso protagonista por ter permitido ele ver a sua mãe novamente. Ele alerta o nosso protagonista que um mal mais forte ainda está prestes a voltar para esse mundo. Na manhã seguinte, o Lu recebe uma ligação no seu telefone enquanto ele meditava. Quem estava ligando para ele era aquela famosa atriz que convidou ele para sair em um encontro com ela. E o nosso protagonista concorda. Isso acaba deixando aquela garota muito feliz, mas o seu gerente aparece e ouve toda aquela conversa. A nossa linda garotinha diz para sua gerente que aquele cara é diferente dos outros e de uma forma muito fofa ela expressa os seus sentimentos. Mas naquele momento a gerente começou a provocar ela. Enquanto isso, o Lu estava dentro do seu quarto e finalmente ele conseguiu absorver completamente a semente divina. E do outro lado da parede ele consegue ver as coisas mais claramente, ele consegue notar que a torneira estava pingando água bem baixinho. Seus cabelos voltam ao normal para não chamar atenção e ele sai daquele lugar. Enquanto isso, lá na indústria em que a namorada dele trabalhava, os funcionários estavam muito preocupados porque aqueles caras do cassino ainda estavam lá fora, desde o dia que eles tinham feito aquela aposta. Eles começam a discutir com a Xiaomin porque na verdade aquilo é culpa do namorado dela, então eles insistem que ela termine com ele. Ela decide que vai fazer isso e liga pro nosso protagonista pedindo pros dois se encontrarem. Entretanto, o nosso prota rejeita o pedido dela, mas ela insiste e passa um local para eles se encontrarem. Ele ri daquilo porque é muita coincidência. Ao chegar no local, a figurante irrelevante, que eu esqueci o nome, questiona ele se ele não trouxe um presente para sua amada bem no dia do aniversário dela. Ele tinha se esquecido completamente do aniversário da garota, mas ele se oferece para comprar um presente bom para ela depois. E aquela multidão começa a rir dele porque pensa que ele é muito pobre e não vai dar um presente bom. Mas a Xiaomin diz que não tem necessidade nenhuma dele fazer isso, afinal de contas ela está terminando com ele naquele exato momento. Imediatamente o nosso protagonista responde beleza. Em choque com aquela resposta fria, a menina pergunta para ele o que ele quis dizer com aquilo. O protagonista responde que para ele isso não tem problema nenhum, afinal de contas ela é insignificante na vida dele. Mas a Xiaomin começa a pensar que aquilo era impossível, afinal de contas ele já tinha se ajoelhado na frente dela pedindo por perdão. Uma colega da garota se aproxima e diz para ele ter cuidado com as suas palavras, afinal de contas quem era o inútil da relação era ele. Possuída pela raiva, aquela garota começa a gritar desesperadamente dizendo que ele nunca vai ter nenhuma namorada, afinal de contas ele é pobre. É rapaziada, o cara anda de Lamborghini e é considerado pobre, tá foda a situação, viu? Nesse momento, ouvimos uma doce e linda voz discordando da declaração daquela garota. A nossa garota modelo aparece e começa a zombar daquela garota por ela só olhar pra carteira dos homens. Aquilo deixa aquela menina extremamente furiosa. Então aquela linda mulher
mulher pega um microfone e começa a cantar uma música se confessando pro nosso protagonista. Todos ficam chocados com aquela situação e a Xiaomin acusa o nosso protagonista de traição. Nesse momento, o narrador se pergunta como é que pode uma pessoa acusar outra de traição sendo que ela traiu primeiro, velho. Naquele momento, pra defender a sua amada, o nosso protagonista vai pra cima da Xiaomin e ameaça contar tudo o que ela tava fazendo com o outro cara, porque ele sabe muito bem da relação dos dois. Mas aquele outro figurante irrelevante, que eu com certeza não lembro o nome, aparece e começa a gritar com o nosso protagonista, dizendo que vai arrebentar a cara dele porque ele está ameaçando uma garotinha. Mas quando ele chega perto do nosso protagonista, facilmente com um soco ele derruba aquele cara. E a Xiaomin fica muito surpresa com a mudança daquele cara. Então o gerente daquela empresa chega e demite o nosso protagonista, lembrando que ele é dono dessa empresa. Então nesse momento, o prota pede para sua linda futura esposa ligar para alguém. Naquele momento, a policial de antes chega no local e a amiga da Xiaomin sai correndo em cima dela, dizendo tudo que o nosso protagonista tinha feito de errado. Enquanto isso, a sua linda esposa tenta defender o seu amado, mas a policial não liga pro que aquelas pessoas estão dizendo do nosso protagonista, afinal de contas isso não é da jurisdição dela. A policial afirma que ela só foi naquele local porque ela queria encontrar o Lu. Então ela chega perto do nosso protagonista e pergunta se ela não pode viver a vida junto com ele, e aquilo deixa todo mundo em choque no lugar. E a futura esposa do protagonista diz pra ela se comportar porque esse não é o serviço dela. Enquanto isso, das sombras, aquela linda urubuzinha observava toda a situação e dizia que aquelas duas garotas eram muito idiota por estar lutando por um homem que não tem nem serviço. Só que de repente, um dos diretores daquela empresa chega chamando o nosso protagonista de chefe e perguntando qual foi o motivo dele ter convidado ele pra vir nessa festa. O protagonista diz pra ele despedir aqueles 3 funcionários. Por algum motivo que eu desconheço, aquela figurante que ninguém se importa com a vida dela quis discutir com o diretor da empresa, dizendo que o Lu com certeza não era o chefe daquela empresa. O cara deu bola e ainda mostrou as provas que o nosso protagonista era dono de todas as ações daquela empresa. Então, a partir daquele momento, a Chora na Minha ficou muito frustrada porque eles forçaram ela a terminar com o seu amado. Estou me sentindo no meio de uma novela mexicana, rapaziada. Quando o diretor da empresa confirmou que eles estavam demitidos, aquela garota começou a surtar por algum motivo desconhecido e ela começou a xingar o nosso protagonista, dizendo que ele era um completo idiota. Só que aquele grupo do cassino chega e o carecão olha pra eles dizendo pra eles pararem de falar merda. Então naquele momento, o gerente do cassino se aproxima do nosso protagonista e fala que tem assuntos pendentes com ele. Aqueles 3 meliantes ficam com medo, entretanto no fundo eles estavam felizes porque o nosso protagonista ia tomar uma surra. Mas aquele homem se curva diante ao nosso protagonista e pede pra que por favor ele perdoe ele e tenta dar um presente, só que o nosso prota rejeita e fala que ele não precisa fazer isso, ele está perdoado. Então o prota começa a caminhar pra outro lugar e a sua esposa e a policial seguem ele. Enquanto isso, o Kuririn bombado pergunta pra aquelas pessoas quem estava ofendendo seu melhor amigo. A cena é cortada e vemos o nosso protagonista entre aquela linda celebridade e a policial muito bonita. Aquelas lindas mulheres ainda estavam discutindo por causa do nosso protagonista. O Lu manda aquelas 2 lindas mulheres saírem do seu quarto, mas a policial diz que ela não pode sair porque ela tá sentindo algo estranho no seu corpo após o incidente da noite passada, enquanto ela estava junto com ele. E aquilo acaba deixando a nossa linda menininha em choque, porque ela pensa que ele fez alguma coisa que não deveria ter feito. Entretanto, ela se lembra que o nosso protagonista é um cara decente. Aquela policial tenta tirar o seu uniforme para mostrar alguma coisa pro nosso protagonista. Então, vendo aquela situação, a nossa linda menininha fica em choque e decide que vai tirar o seu casaco também. Mas a policial só mostra uma mancha estranha que estava formando em sua pele. O protagonista explica que aquela mancha que está no corpo dela é um resquício da energia espiritual maligna que ela sentiu na noite passada, mas vai desaparecer daqui 2 dias. O prota tenta sair daquele lugar e ir para outro cômodo, mas a policial impede ele e diz que ele é um suspeito de ter feito alguma coisa com alguém que desapareceu. Entretanto, eu esqueci o nome daquele cara, mas para vocês se lembrarem, é aquele cara lá no começo que ele transformou em glitter. Só que o protagonista olha bem firme nos olhos daquela mulher e diz que ela precisa de evidências para poder acusar alguém. Então aquela mulher fica muito brava porque ela não conseguiu nenhuma prova contra o nosso protagonista. Então, de um jeito meio fofo, ela senta na cama dele e diz que vai passar a noite observando ele. Vendo aquela situação, a sua futura esposa não podia deixar barato e decide que vai ficar ali também. Naquele momento, o nosso protagonista simplesmente desiste de falar qualquer coisa pra elas e
e aceita toda aquela situação. Enquanto a noite se passava, o nosso protagonista estava cultivando a sua energia. Entretanto, de repente, a sua discípula aparece na porta chorando e pedindo a sua ajuda. E isso faz aquelas duas mulheres ficarem muito preocupadas, porque além de ter que brigar uma com a outra, vai ter agora mais uma. A garota percebe a presença daquelas moças e começa a pensar que o seu mestre estava se divertindo. Aquela garota diz pro nosso protagonista que o seu avô precisa da ajuda dele porque ele sofreu um grave ferimento. Eles saem juntos daquele lugar e eles chegam finalmente na casa do velhote. Ele estava deitado na cama muito mal. Quando o velhote percebe que o nosso protagonista foi chamado até aquele lugar, ele fica muito irritado com a garota, dizendo que não era para ela ter incomodado o nosso protagonista. Entretanto, ele começa com uma tosse muito forte e ninguém sabe qual é o motivo disso. O médico que estava no lugar insiste em fazer um tratamento com ele. Entretanto, observando toda aquela situação, o nosso protagonista diz para eles saírem daquela sala. O protagonista percebe que a lesão que estava causada naquele velho era por causa de uma energia de um espírito amaldiçoado. Alguém havia lançado um feitiço contra aquele senhor, então ele começa a fazer uma espécie de tratamento para tentar salvar o velhote. Ele consegue concluir e diz que ele vai melhorar daqui a alguns dias. De uma forma educada, o Lu pergunta o que aconteceu e o velho explica que ele foi emboscado por um mestre de luta que era imune a balas e raptaram seu neto. Diante aquela situação, o nosso protagonista fica muito entusiasmado com aquilo e pede pro velhote levar ele junto. O velho fica muito preocupado, mas decide que vai levar sim o nosso protagonista junto na hora que eles forem negociar. No dia seguinte, eles chegam em uma arena que o Tal Pao Pai estava lutando. Se isso aqui não foi uma referência a Dragon Ball, eu desisto de tudo. Naquele momento, eles descobrem que 3 grandes mestres já foram derrotados pelo aquele homem. Entretanto, o mestre Nutella se apresenta e diz que vai lutar. A luta então começa e o mestre Nutella tenta acertar um super golpe no Tal Pao Pai. Entretanto, ele desvia facilmente. O mestre Nutella tenta acertar vários socos no Tal Pao Pai. Entretanto, ele desvia de todos aqueles golpes. Em apenas um instante, aquela luta acaba porque o mestre Tal Pao Pai destruiu aquele homem sem nem mesmo relar um dedo nele. Aquele cara começa a se vangloriar dizendo que não tem ninguém forte naquele lugar. Entretanto, naquele momento, o mestre Lee grita com ele chamando ele de cachorro. O velho fica muito descontrolado e pergunta aonde está o seu parente. O homem mostra que ele estava seguro ali. Entretanto, a única forma dele devolver o seu parente era ele derrotando ele em um duelo. Com muito orgulho, o velhote apresenta o seu Sugar Baby e diz que ele vai lutar contra aquele cara. Mas as pessoas naquela arena começam a duvidar se ele vai conseguir fazer alguma coisa, porque ele aparenta ser um cara muito jovem. O Tal Pai Pai dá a permissão para ele dizer o seu nome e se apresentar para todo mundo naquela arena. Entretanto, o nosso protagonista diz que um defunto não precisa saber o seu nome e ele parte para cima daquele cara e dá um mega chute nele. Aquela joelhada que aquele cara tomou foi tão forte que ele acabou voando uns 1000 metros em direção à parede. Ficou parecendo aquele pernilongo que você dá uma chinelada nele e esmaga ele na parede. Enquanto isso, a plateia estava aplaudindo o nosso protagonista. Quem estava muito contente com aquela situação era o Kuririn bombado. Mas naquele momento, o mestre Kami aparece muito irritado e diz que ele não deveria ter finalizado o seu discípulo. Entretanto, ninguém esperava que teria um sniper naquela plateia. Ele faz um disparo contra o velhote, só que aquele velho olha pra bala e manda ela parar no meio do ar. Fazendo um sinal com a sua mão, ele consegue fazer a bala ricochetear e voltar para aquele cara. O mestre Kami explica pro nosso protagonista que vai perdoar a sua ação se ele se tornar o seu discípulo. Entretanto, o nosso protagonista diz que nesse mundo ninguém vai ser mestre dele. Aquele velho começa a se gabar dizendo que ele é muito poderoso e ele mesmo viu que ele acabou de bloquear um tiro. Entretanto, o nosso protagonista começa a zoar ele chamando ele de mosca. E aquele velho é tomado por um ataque de pelanca e ele parte em direção para cima do nosso protagonista. Mas facilmente o nosso protagonista desvia do golpe daquele homem e rebate dando um tapa bem na nuca dele. Rapidamente então o nosso protagonista parte para cima daquele velhote com um golpe em direção a ele. Entretanto, ele consegue bloquear com um escudo. No entanto, nesse momento o nosso protagonista entende porque as pessoas têm tanto medo daquele velhote e ele decide que vai usar a sua real força. O velho diz pro nosso protagonista se render naquele exato momento e o prota pergunta se essa realmente vai ser a última palavra que ele vai dizer. Nesse momento, o nosso protagonista ativa o seu poder de imperador e faz aquele homem entrar em uma espécie de expansão de domínio. Naquele momento, a única coisa que aquele homem consegue ver é um sol gigantesco com a presença do imperador, que na verdade era o nosso protagonista. E aquilo deixa o mestre Kami tremendo
tremendo de medo. Entretanto, os espectadores só conseguem ver aquele homem congelado. Nesse momento, o nosso protagonista se aproxima daquele homem e dá um soco tão forte naquele velho que ele acaba desaparecendo. Enquanto o velhote e a sua neta ficam aterrorizados com aquela situação, a plateia inteira começa a aplaudir o nosso protagonista, dizendo que ele é muito forte. No chão, o Lu percebe que aquele homem deixou cair uma semente que possuía atributo de defesa. O nosso protagonista diz que vai usar a energia daquela semente para repor a sua força que ele gastou hoje. Entretanto, enquanto isso, no meio da plateia, um homem observava toda aquela situação e diz para colocar um alvo na cabeça do nosso protagonista. Quando ele estava descendo daquela arena, alguns empresários tentam comprar a ajuda do nosso protagonista. Entretanto, o velhote interrompe eles, dizendo que ele é dele. E o velho explica que eles não vão conseguir roubar o garotinho dele. Entretanto, os caras começam a desconversar tudo e parece que eles são amigos daquele velho. O mestre Lee chega à conclusão que eles não vão conseguir manter aquele garoto para sempre no seu grupo. Entretanto, um dos caras oferece para ele dar a sua netinha pro cara, porque se os dois se casarem, ele vai ter que ficar naquele grupo para sempre. Entretanto, aquilo deixa o velhote muito irritado. Mais tarde, naquele mesmo dia, o nosso protagonista começa a conversar com a sua discípula e ele diz que precisa da ajuda dela porque ele quer iniciar um evento de revitalização e ele pede para aquela garota uma quantidade muito alta de dinheiro. No dia seguinte, o Lu estava absorvendo a semente que ele recebeu recentemente. Entretanto, chegam duas pessoas na porta do seu apartamento, atrapalham o seu ritual e querem conversar com ele sobre alguma coisa. Entretanto, o nosso protagonista diz que não vai conversar sobre nada se ele não souber ao menos o nome deles, e o cara fica muito irritado com aquilo e diz que ele está sendo um garotinho muito arrogante. Ele desafia o nosso protagonista para um duelo. Se ele vencer, ele vai ter que conversar com eles. O homem parte em direção ao nosso protagonista e ataca ele. Entretanto, com a nova semente que ele possui, ele faz um escudo azul e joga aquele cara contra a parede. Percebendo a enorme força daquele rapaz, aquela mulher começa a implorar por clemência. Entretanto, aquele homem que estava jogado no chão percebe a sensação de morte ao redor e ele percebe que aquele cara é muito forte, então ele pede perdão pro nosso protagonista, pedindo para que, por favor, ele escute o que os dois têm a dizer. Aquela mulher mostra para ele uma insígnia das Forças Armadas e eles sentam para uma discussão. Aquela mulher explica pro nosso protagonista que a ordem é a coisa mais valiosa nesse mundo. A mulher explica pro nosso protagonista que se ele conseguir completar aquela missão, ela vai dar autoridade para ele ser a própria ordem naquele país, então ele vai ganhar uma espécie de distintivo. O prota começa a pensar que seria muito bom ser uma autoridade naquele país, então ele decide que vai aceitar o pedido daquelas pessoas. A mulher explica pro nosso protagonista então que eles precisam proteger a filha de um importante pesquisador que acabou de desaparecer. Ela continua dizendo que a pesquisa daquele professor é altamente secreta e a chave para a solução daquele problema está na garotinha, porque na verdade a chave está escondida na sequência genética da garotinha e eles não têm certeza se os seus inimigos já sabem disso. O Lu pergunta por quanto tempo ele vai ter que proteger a menina, mas eles não têm uma certeza da duração do tempo. A mulher então confessa que eles entraram em contato com o nosso protagonista porque pode haver um espião nas Forças Armadas e aquele professor pode ter sido levado por alguém de dentro da própria agência deles. O Lu dá 3 dias para eles, mas naquele momento a mulher recebe uma ligação dizendo que a garota havia sido levada. Mais tarde eles conseguem descobrir a localização daquela menina e chegam junto com o Lu naquele lugar. A mulher diz para ele que se ele conseguir salvar a menina naquele momento, vai ser dada recompensa para ele. Mas naquele momento o outro figurante irrelevante chega e diz que as Forças Armadas são um lixo. A equipe daquele homem entra dentro do prédio e corre pelos corredores. Entretanto, eles acabam encontrando uma pesquisadora e descobre que ela é na verdade uma mulher que está com um dispositivo explosivo guardado no corpo. E naquele momento, os figurantes que estavam discutindo do lado de fora veem uma enorme explosão. Alguns membros daquela unidade de equipe não são afetados pela explosão, entretanto chega um homem muito poderoso e ataca eles com uma força descomunal. Aparentemente, as balas também não fazem efeito nenhum contra aquele homem e aqueles soldados perdem o contato com a unidade. E aparentemente o líder daquela organização também trouxe um grande mestre, que o nome dele é Botijão de Gás Encapado. O nosso protagonista estava pronto para entrar naquele lugar, entretanto a outra equipe diz que o seu barriga vai entrar primeiro, mas o figurante, que eu não lembro o nome,
nome afirma que o protagonista é muito mais forte do que aquele senhor, só que o seu barriga chama o nosso protagonista de moleque mimado. Educadamente, o Lu pergunta se o velho vai ficar bem, entretanto o mestre ri da cara dele e fala que ele com certeza vai destruir todos aqueles caras. Ele pede para os homens trazerem uma xícara de chá porque ele vai voltar antes que ela esfrie para que ele possa beber. Ele entra e começa uma batalha contra aquele homem muito forte. A cena é cortada e um tempo depois vemos que aquele chá já esfriou e as pessoas estavam se questionando se o mestre não ia sair logo de lá. Só que o seu barriga começa a sair daquele lugar chorando e ferido, então ele pede tratamento pro seu braço. A partir desse momento, o nosso protagonista tem apenas uma hora restante para conseguir completar o seu acordo. Ao entrar naquele local, ele encontra aquele homem com força monstruosa. Aquele homem começa a rir porque eles mandaram apenas um garotinho para enfrentar ele. Naquele momento, o nosso protagonista muda de expressão e fica com um sorriso no seu rosto. Enquanto isso, aqueles inimigos estavam quase terminando de analisar a sequência genética da garota. Então a mulher que aparentava ser líder daquele grupo afirma que alguém forte chegou porque ela não recebeu nenhum relatório lá de baixo. Então vemos que aquele homem foi finalizado pelo nosso protagonista. Enquanto isso, ele usa o seu poder para analisar todo aquele prédio. Rapidamente, ele consegue encontrar qual quarto a garota estava e no meio do caminho ele começa a enfrentar outros caras. Entretanto, com seu poder de escudo, ele ricocheteia todas aquelas balas. Ele entra no quarto em que aquela garota estava e de cima do teto aquela mulher pula em sua direção para atacá-lo. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, o mestre Seu Barriga afirma que aquela missão é impossível de ser cumprida e sugere que eles explodam todo aquele apartamento. Só que a comandante da Força Armada afirma que o seu herói pode fazer aquilo. Só que o mestre Seu Barriga diz que aquele garoto apenas fugiu para sua casa. Então, o comandante da outra organização dá a ordem para que eles preparem os mísseis e disparem contra aquele prédio. Eles disparam um míssil contra aquele prédio, entretanto, ele bate em uma barreira que bloqueia aquele ataque e o nosso protagonista salta daquele prédio voando. Ao entrar dentro daquele prédio, aqueles soldados afirmam que todos os inimigos foram eliminados. O mestre Botijão de Gás infelizmente não consegue acreditar que o nosso protagonista teve sucesso em uma missão que ele mesmo fracassou, então ele começa a fazer um alvoroço do lado de fora. Entretanto, o nosso protagonista dá um tapa bem na cara dele. Aquele homem começa a questionar o nosso protagonista e dizer que ele é fracote. Entretanto, o prota dá um ataque que acaba ferindo gravemente aquele homem. E naquele momento, o figurante vem trazer o celular do nosso protagonista dizendo que alguém estava ligando para ele, e quando a gente vê a chamada, era o seu pai que estava ligando. Ao atender o telefone, o seu querido pai estava reclamando com ele porque a Xiaomi estava ligando, brigando com ele. Ele diz pro seu filho encontrar ele na casa da Chora na Minha nesse exato momento. Então ele se lembra de como seu pai começou a trabalhar muito duro depois que eles perderam a sua empresa porque eles foram enganados pelaquela mulher. Aquele garoto também se lembra que pouco tempo depois o seu pai acabou falecendo em um acidente de carro porque ele estava exausto em uma certa noite. Nesse momento, o protagonista estava muito preocupado que o seu pai possa ficar surpreso com sua mudança repentina. A mulher chega atrás do nosso protagonista e pede para ele discutir as recompensas com ela. Entretanto, ele fala que eles podem discutir no meio do caminho e pede para eles ligarem o carro e levarem ele para algum lugar. No meio do caminho, o diretor daquela organização começa a discutir com o nosso protagonista, dizendo que ele vai ter que ser o novo instrutor dos alunos. O Lu tenta recusar, mas o líder afirma que eles precisam de forças contra os inimigos que vão acabar surgindo. Aquele homem explica que aqueles soldados são de primeira linha e trouxeram de volta um poder misterioso. Aquele homem oferece para o nosso protagonista os resultados das pesquisas desse poder sobrenatural e o nosso protagonista concorda com aquilo. No entanto, o nosso protagonista menciona que aquela não é a recompensa que ele quer. Ele pede ajuda daquele cara para investigar uma pessoa misteriosa. O nosso protagonista finalmente chega no seu destino e após centenas de anos, finalmente ele conseguiu reencontrar o seu tão amado pai. Sentados naquela mesa de jantar, os dois pais começam a conversar sobre o casamento dos seus filhos. O nosso protagonista decide que vai expor aquela garota. Entretanto, nesse momento, ele não tem provas suficientes que vão convencer o seu pai. Por outro lado, a Chora na Minha sabe muito bem que o protagonista não vai fazer nada que possa magoar o seu tão querido pai. Entretanto, o nosso protagonista já sabe muito bem a intenção daquela gigantesca rapariga e planeja um plano para acabar com ela.
No outro dia, logo pela manhã, o pai do nosso protagonista sai com a mãe e a Xiaomin porque ele queria fazer uma surpresa pro seu filho, dando uma casa pro casal. A mãe daquela garota pede uma casa específica em um bairro muito bom, mas o pai do nosso protagonista acha muito caro e aquela mulher fica muito irritada e reclama que ele é rico e deveria comprar uma casa boa. Depois de algum tempo, aquelas duas jararacas finalmente encontram uma casa que elas gostam. Entretanto, a casa era muito cara ainda e o pai diz que eles deveriam escolher outra casa, só que aquela mulher fica muito irritada e fala que eles deveriam ter dinheiro, já que o filho dele possui uma empresa muito grande no seu nome. Só que aquele homem não sabe sobre isso, e quando aquela mulher descobre que ele não sabia, ela começa a pensar que o nosso protagonista estava enganando a Xiaomin. Aquela cobra traiçoeira começa a falar muito mal do nosso protagonista e também do pai dele, só que aquilo deixa aquele homem muito irritado. Entretanto, o dono do cassino chega ali e manda aquela jararaca abaixar o seu tom. Aparentemente, ele é sócio do dono daquela empreiteira. O prota chega atrás do dono do cassino e ele vai cumprimentar ele. Ele pergunta pro nosso protagonista qual foi o motivo dele ter vindo até ali. O protagonista explica que ele veio apenas ver o seu pai. Lembrando de todas as ofensas que aquela mulher fez pro pai do nosso protagonista, ele pede para uma das suas funcionárias olhar na internet quem que é o dono daquela empresa. E ele manda a sua funcionária mostrar a foto do dono para aquela jararaca. E era ninguém menos que o nosso protagonista. Então ele era dono de todas as casas e todos os apartamentos que aquela empreiteira tinha feito. O pai do nosso protagonista fica muito confuso com aquela situação e o prota explica para ele que ele vai dizer tudo o que aconteceu depois. Só que existia uma coisa que ele precisava falar agora e ele acredita que o seu pai já sabia, porque na verdade ele terminou com aquela menina, porque não é possível um ser humano namorar uma cobra traiçoeira. Só que naquele momento tinha um penetra naquela festa, e então a assistente já foi logo ligando para nossa garotinha. Então ela avisa para sua grande amiga que o seu amor estava naquele lugar e passa a localização exata. Naquele momento, o Lu estava explicando pro seu pai o motivo do término dele com aquela jararaca, então aquela menina começa a pedir desculpa dizendo que foi tudo culpa dela, e a mãe dela começa a dizer que ele sempre foi um ótimo namorado e ela sempre admirou ele. Mas o nosso protagonista pede para as duas se retirarem ou ele vai chamar o caminhão de lixo para tirar elas. E aquela garota sai chorando e correndo e a sua mãe fica muito irritada com aquela situação e diz que o nosso protagonista nunca mais vai conseguir encontrar ninguém. Mas como a sua linda esposa era um anjo, ela veio voando e chegou rapidamente. E ela conseguiu escutar toda aquela conversa. Então ela chega perto do protagonista dizendo que estava com muita saudade dele e pergunta quem era aquele bonitão de óculos que estava conversando com ele. O Lu diz que aquele era o seu pai e a garota já vai logo se arrumando para se apresentar pro seu sogro. E ela também pergunta se aquela mulher que estava ali do lado era a avó do nosso protagonista. Então aquela mulher fica irritada e diz que ela é a mãe da Xiaomin. Ela pede desculpas para aquela mulher, mas diz que ela está bem acabadinha para a idade dela. E aquela mulher sai correndo porque ela ficou ofendida que uma celebridade estava chamando ela de velha. O protagonista pergunta para nossa garota se ela por acaso estava fazendo aquilo de propósito e ela responde que sim, com certeza, e pergunta qual é a nota da sua atuação. Aquela garota convida o protagonista e o seu pai para ir no shopping com eles fazer compra e ela se oferece para pagar todas as despesas. Então eles entram em algumas lojas de roupa, mas o pai do protagonista é muito pobre e ele não quer comprar nada caro, então ele sai correndo e vai direto pro brechó. Então aquela garota escolhe algumas roupas pro nosso protagonista e pede para que ele coloque. Quando o Lu volta do vestiário, aquela garota começa a babar dizendo que ficou incrível o visual do seu futuro esposo, então ela diz que quer 1000 peças daquela. Rapaziadinha, demorou, mas chegou o fim desse vídeo, então vou falar pra vocês, se vocês quiserem a parte 2, se inscreve no canal e deixa muito like nesse vídeo pra mim saber que vocês estão gostando. Essa obra aqui tem uns 200 capítulos, então dá pra trazer muita coisa ainda pra vocês. Falou, abraço!